Muita gente acha que o futebol ficou chato, que ficou burocrático, que a arte, a plasticidade do futebol acabou com a burocracia que o Guardiola fez com que o futebol se tornasse. Mas a gente não pode dizer que necessariamente foi culpa só do Guardiola, que foi culpa de técnico, como que o futebol predominou após os anos 2010, porque muitos talentos surgiram, muitos talentos já estão indo embora e a gente não vê mais aquela arte que o futebol era, que o futebol tinha, apesar de, se você pegar um jogo, alguns jogos que você tem como jogos memoráveis dentro da sua cabeça, e você reassisti-lo, você vai ver que não era grande coisa. É porque seu cérebro ele guarda, ele tem a tendência de guardar os melhores momentos, ele cria coisas muito maiores do que realmente ela foi, como você e sua ex. Como é, amigo? Eu tava reassistindo aquele jogo do Brasil e Alemanha. Eu estava reassistindo, não, eu reassisti na época da pandemia que a Globo começou a retransmitir jogos do passado. E cara, aquele jogo ele me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu me lembro de muitos jogos ali por volta de 2005, 2006, e eu fui reassistir esses jogos. E o futebol não era tão bonito como eu imaginava, não era lá grandes coisas. E eu me pego pensando, será se ele era tão bonito assim? E daí eu fui ver recortes, eu fui ver estatística e não, o futebol não era melhor. O futebol em si, os jogos em si não eram melhores. O que era melhor naquele tempo? Jogadores. Jogadores eram melhores, a geração era melhor. E o futebol hoje ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais rápido, ele tem muito mais volume, ele é uma correria, a galera gosta de correria, ele tem muitos passos, isso a gente não pode negar, mas cara, ele é mais fluido. O futebol hoje ele é mais fluido. Pode dizer que alguns jogos eles são mais travados, são, mas hoje a gente diz que o futebol não tem a mesma essência. Cara, o futebol hoje ele é mais dinâmico, ele é mais assistível, porém ele já não tem mais a arte, a plasticidade, aquele ator apresentando o seu teatro no palco e o público acompanhando e batendo palma. Não é à toa que quando surge uma pequena fração de um jogador habilidoso, hábil como jogador de futebol, logo se torna um super valorizado, logo se torna um jogador que a mídia endeusa, que você vai ver em cortes aí em plataformas, porque ele consegue dar um corte, ele consegue dar um chapéu, ele consegue dar um passe pro lado e fazer um gol bonito. E é muita pobreza no quesito talento, e a gente não pode dizer que a geração atual não, é que o futebol tá se tornando isso, é que empresários, que clubes, que ligas estão fazendo com que surja menos jogadores talentosos. E muito das ligas que eu gostava de assistir, eu não assisto, porque já é um futebol muito burocrático, já é um futebol que eu sei como vai ser jogado, que eu sei como ele vai ser desenhado, só não tem como acertar o placar, senão eu já tava rico com a aposta. Mas se tornou mais previsível, muito mais previsível. Apesar de ser um futebol com mais dinamismo, ele é um futebol mais previsível. E isso vem me tirando um pouco a vontade de que eu tenho de assistir muitos jogos, e eu já parei de assistir muitos jogos. Eu acompanho o meu time do coração mais quando ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, mais quando as ligas e quando os jogos importantes começam, do que eu assistia antes. Campeonato Carioca, assisti todo o Campeonato Carioca. Cara, eu lembro que em 2005, 2006 e 2007 eu assistia todo, até 2010 eu assistia todo o Campeonato Carioca. E quando o futebol foi se moldando a um futebol de muita marcação, de coisas mais encaixotadas e menos talento, foi surgindo cada vez menos talento, menos, e foi ficando mais empobrecido. E você via jogador surgindo do nada, valendo 100 milhões de libras. E cara, o que é isso? O que o futebol tá... O que tá acontecendo com os talentos? O que tá acontecendo com os jogadores? Mas a gente não pode negar que tem jogos hoje gigantescos, memoráveis, o 6-1 do Barcelona, o 4-0 ali, semifinais malucas de Liga dos Campeões aqui na América. Cara, o futebol nunca deixou de ser futebol, nunca deixou de ser uma arte, nunca deixou de ser imprevisível, nunca deixou de ser uma coisa assim que você para o seu mês, que aquilo vai determinar se você vai passar o final de semana bem ou não. Se você vai ficar bem ou não. Nunca deixou de ser isso, porém está se tornando um esporte pobre no quesito vistoso.
talento, um jogador, uma grande... não tô falando assim de... uma imagem... mas tem Mbappé, tem Haaland. Cara, Mbappé, Haaland, Vini Júnior... É tédio, me dá tédio. Me dá tédio só de ouvir o nome. Os jogadores hoje que eu acompanho são poucos. E por incrível que pareça, surgiram dois. Que eu paro pra assistir um time que eu não gosto, que é o Chelsea. Que eu acho... nunca gostei. Mas tem o Estevão. O Estevão surgiu no Palmeiras. Time que eu odeio. Mas eu gostava de ver o Estevão jogar. E quando ele foi pro Chelsea, eu falei, não, agora eu vou poder assistir o Estevão. Eu não gostava de assistir jogos do Palmeiras. Nunca gostei de acompanhar, nem quando o Palmeiras tava voando lá, porque eu sou flamenguista. E quando o Estevão foi pro Chelsea, eu acompanho os jogos do Chelsea por causa do Estevão, porque ele é um talento. É bonito. E o Lamine Yamal. O Lamine Yamal demorou pra ser tragável pra mim. Mas, cara, apesar das lesões que ele teve e tudo mais, ainda... impressiona, cara. Impressiona. Parece que a facilidade como ele transforma o jogo, os dribles. Aquilo pra mim é a essência do futebol. E a essência do futebol não é só uma boa tática, uma boa formação e tudo mais. Não. Tem muita coisa por trás. E o talento por trás do futebol é uma das coisas que faz o futebol ser o que é. Não é à toa que muitos dizem que o Ronaldinho vai ser insuperável, Ronaldo vai ser insuperável, Messi. Olha só o Messi, cara, a sorte que a gente teve de acompanhar Lionel Messi em campo, de você falar, cara, eu vi praticamente um dos maiores jogadores da história jogar. Cara, que absurdo, que absurdo. Cristiano Ronaldo não posso dizer que ele se encaixa nisso, porque ele não era um jogador tão plástico, uma arte ver Cristiano Ronaldo jogar. Não, ele era um jogador letal. Ele era um jogador de explosões, que fazia acontecer os negócios, mas não a arte em si, a imprevisibilidade. E foi acabando até o ponto de haver poucos jogadores, tipo, dá pra contar nos dedos. E é muito chato pra mim, é quase que chega a ser intragável quando surge um novo jogadorzinho. Fulano de tal apareceu no Krasnodar e vai ser contratado pelo Manchester City por 150 milhões de libras. Você vai ver o jogador com cintura de cimento, que ele consegue dar uma corridinha ali, dar um toque pro lado e chutar bem. Foi se tornando isso. E foi ficou cada vez mais normal isso. E não é à toa quando começa a surgir Estevãos e Yamal, que o povo fala, cara, vai ser um novo Messi, vai ser um novo Cristiano Ronaldo, vai ser um novo Neymar. Não vai. Talvez nunca existam jogadores tão potenciais como eles. E a gente viu, a gente acompanhou. Porém, acabou. Tá acabando praticamente. Neymar vai jogar a última Copa, possivelmente vai se aposentar ano que vem. Messi, esse ano pode ser o último ano dele. Cristiano vai bater os 1000 gols e vai acabar. E o que vai sobrar pro beta do futebol? O que vai sobrar? Nada. A esperança de surgir novos e grandiosos jogadores, não. Surgem jogadores que fazem gol, surgem jogadores que correm muito, que dá um passo pro lado e sai correndo. Isso aí tem de monte. Mas tem outros jogadores por aí que é legal ver, que dribla bem, que tem um negócio ali, que tem um molhozinho. Eu gosto de ver aquele jogador do Bayern lá, o Eze, não. Enfim, eu vi uns jogos dele, achei muito interessante. E, cara, acabou. É isso aí. Infelizmente, a gente tá à mercê de grandes empresários e a burocracia do futebol e vendas e tudo mais, e tornam com que a gente veja menos o surgimento de jogadores assim. Isso é chato, isso é frustrante, isso é entediante. Mas a gente tá aí, né, acompanhando
Time do coração, que é uma coisa que a gente meio que não deixa de acompanhar, o time do coração da gente, ainda mais quando ele tá num bom momento, quando ele começa a ganhar títulos, quando ele começa a fazer grandes contratações, quando ele tem dinheiro, a gente se empolga mais ainda com o futebol. E quando o seu time europeu tá indo bem, melhor ainda, meu Arsenal, e é muito mais interessante quando o futebol ele te dá prazer de assistir. E mais interessante ainda quando tem jogadores que fazem com que você meio que sorria assistindo o jogo. Porque futebol é isso. Futebol é uma arte. Futebol não é só entretenimento. Ele não é só torcida. Não é só paixão. Ele, acima de tudo, é uma arte. E essa arte não está sendo executada. Porque não tem atores à altura suficiente. Estamos vivendo a época da pobreza no futebol. E isso vai cada vez ficando mais alarmante e discrepante. Até a próxima.